relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos colocar em pé para lermos a Escritura. No livro de Segunda Reis, é um assunto que eu já falei sobre isso, mas de um outro ângulo. Nós abordamos de certos assuntos de vários ângulos. Mas aqui em Segunda Reis capítulo 1, encontramos aqui a morte de Acabe, depois que Acabe morreu, né? Depois da morte de Acabe. Segunda Reis, depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Deixa eu só avisar para as meninas que eu já achei o parágrafo que eu precisava, que assim elas não precisam ficar procurando lá, né? Ele está na mensagem, se vocês querem usar na mensagem Por quê? Mensagem Por quê, pregada em 26 de junho de 1963. Mensagem Por quê? Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus em Israel? Para irdes consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor, da cama a que subiste não descerá,
mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Acasias, né, era filho de Acabe e Jezabel. Em 1 Reis ali, voltando atrás, né, na sua folha aí, em 1 Reis 22, você vai encontrar ali, no versículo 52, e Acasias, né, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá. Então, você sabe que aqui tinha Josafá, que era rei de Judá, e Acasias, rei de Israel, quando as tribos se dividiram. Só para que vocês entendam, o reino estava dividido, né? Depois da morte de Salomão. Então, o reino se dividiu. Reino de Israel, né, e Judá. Então, Josafá estava reinando sobre Judá, e Acasias, depois da morte de Acabe, Acasias estava reinando sobre Israel. E aqui diz que Acasias, o que Acasias fez? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Tá vendo? E serviu a Baal, e adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai. Então, nós vemos aqui Acasias, né, caindo aqui das grades. Nós vamos olhar um pouquinho essa história. Vamos olhar essa história um pouquinho. Contada pelo profeta. E vamos falar, né, nessa noite sobre um tema. E o tema que eu quero falar nessa noite é que a teimosia não é de Deus. A teimosia não é de Deus. E vamos procurar olhar, né, conforme o profeta vai dizer assim, essa teimosia, como que ela está, às vezes, camuflada nesta era aqui. Ela está camuflada atrás de próprios interesses, desejos e muitas coisas, né? E é como que essa teimosia está ali. Então, nós vamos decorrer por esse tema um pouquinho. Eu vou ler aqui o profeta falando sobre isso, nesta mensagem, por quê? E ele mostrando essa era teimosa, essas denominações teimosas, e como que você vai identificar isso. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui nesta noite para alimentarmos de Tua Palavra e pedimos que o Senhor receba nossa gratidão de estarmos aqui mais uma vez, Pai. E nós viemos para alimentar as nossas almas e pedimos que o Senhor fale conosco, nos instruindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Todo culto, irmãos, nós viemos para sairmos melhores, né? Eu estava citando esses dias, deixa eu ver se está aqui. Eu estava citando algo ali no culto de ontem sobre
a importância, irmãos, de nós observarmos o avanço, né? O avanço do entendimento da revelação que Deus dá para nós. Quando o profeta disse na mensagem Por quê, parágrafo 94, ele disse: costumava haver um tempo. Ele disse: costumava haver um tempo quando eu ia à escola e sujava a minha camisa com tinta preta. Mamãe costumava pegar minha camiseta, né, e dizer: estenda isto para mim rapidamente, querido. E colocava querosene nela. E tudo o que o querosene fazia era espalhar a sujeira. E fazia uma mancha maior, onde ela colocava o querosene na tinta. Agora, isto é tudo o que ela sabia. Isto era o melhor que ela tinha. Qual que era o melhor que ela tinha naquele tempo? Querosene. O que ela sabia era colocar querosene. Isto era o melhor que ela tinha. Então, veja. Mas hoje é diferente. Eles têm fabricado uma coisa chamada alvejante. É uma química que toda vez que a tinta cai naquele cloro ou alvejante, seja o que for, quando atinge isto, você não pode mais encontrar aquela mancha de forma alguma. O que acontece a isto? Pingue uma gota de tinta preta em um tubo de alvejante, ora, ela desaparecerá. Você não pode encontrar nenhuma fumaça daquilo. Amém? Vocês entenderam? Então, nós vemos que eu estava meditando nisso, estava dizendo para os irmãos que hoje, quem usa querosene hoje para tirar a tinta da camisa? Quem que usa? Ninguém vai usar. Mas por que não usa? Porque hoje tem o alvejante. Então, quando nós, irmãos, viemos para o culto, Deus vem sempre, como disse o profeta e como diz a Bíblia, a glória, né, de Deus é revelada para nós, né, de glória em glória. Como diz, a luz do justo, né, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus vai avançando. O melhor que eles tinham, irmãos, naquela época era isso. Ele disse, o melhor que a minha mãe tinha era isso. Mas hoje tem o alvejante. E o alvejante, a tinta cai sobre aquilo, sobre essa química, e desaparece. Não tem mancha nenhuma. Isso nos mostra, né, eu estava dizendo e meditando com a igreja, que cada vez que nós vemos, irmãos, para o culto, Deus tem algo melhor para nós. Amém. Amém? Cada vez que ouvimos a palavra vem para nos tornar melhor. Vocês conseguem entender isso? Então, teve tempos atrás, como disse o profeta,
Nós olhamos e vimos o que eles tinham, mas hoje, irmãos, o que nós temos hoje? O que nós temos hoje, irmãos, é o melhor que Deus tinha para dar. A revelação completa da palavra de Deus. Então, aonde que eu estou chegando com isso, irmãos? Eu estava pensando nisso aqui, você só vai errar se você quiser errar. Se você quiser errar. Você só vai dar com a cabeça, né, na parede se você quiser. Você só vai aumentar mais a mancha da tinta preta se você usar o quê? Querosene. Mas se você quiser eliminar totalmente a tinta, usa o quê? Usa o alvejante. Então Deus tem para nós hoje um alvejante hoje que elimina tudo. Veja bem, aí você encontra alguém lá que usava, por isso que eu estava meditando, que usava o querosene. Mas aumentava mais, mas hoje não. O profeta chega a dizer assim, ó, se eu fosse um químico, ele disse, estas palavras podem não ser exatamente de acordo com a ciência, ele disse, mas vou dizer o que é isto, é H20, né? Seria H2O, água, para uma coisa. Então, há uma química nisto que a torna preta. Há somente uma cor original, e esta é a branca. Todas as outras cores são perversões destas. Agora eu digo, então se você pudesse dispensar isto ali, talvez você diria, bem, isso se tornou num ácido quando atingiu o alvejante. Isso se tornou num ácido, correto. Mas então, para onde o ácido foi? O ácido voltou. Agora, estamos falando de coloração aqui. A coloração. Isto voltou às moléculas. Bem, 4 vezes 6 moléculas, mais 9 faz a molécula H. Se fosse 4 mais 6 mais 8, o que seria? Rosa ao invés de preto. E então isso voltou ali aos átomos. Então, dos átomos, mais 1, mais B2, mais 3, são 4, que colocado com a molécula H significa o quê? Então, você volta para o preto novamente. Então, quando você vai além disto, você chega aos elétrons. Para onde você vai a partir daí? Você terá que voltar, porque isto é uma criação, isso teve que vir de um Criador, você tem que fazer isso. Então, isso foi todo o caminho de volta ao seu Criador. Aquela coloração que estava naquela tinta jamais poderá retornar novamente. É como dizer, né? Eles tinham sangue de animais que cobria o pecado. Mas o sangue dos animais não podia fazer o pecado voltar ao seu dono original. Mas o sangue de Cristo pode fazer isto. É isso que ele está mostrando aqui para nós. Amém? Então, por que meditamos nisso? Ao olharmos nessa pequena passagem de Acasias, né? O que aconteceu com Acasias, o que aconteceu com Acabe, o que aconteceu com Jezabel naquele tempo, hoje nós podemos ver, né, o quadro todo revelado para nós. Amém? Podemos voltar lá atrás e observar isto. Acasias, disse o profeta, né, e nós vemos a história, né, disso, aqui, que Acasias era filho de Acabe. E ele foi criado num tipo de lar que era um lar morno. Um lar morno. Nem todos eram cristãos. A mãe dele era uma pagã, Jezabel, e o pai dele tinha se casado com uma de fora do companheirismo. Casou-se com uma mulher que não era uma crente. E isto sempre é um tipo de lar ruim para qualquer criança crescer, quando incredulidade e fé tentam
se misturar. Quando a incredulidade e a fé tentam se misturar, então isso sempre é um tipo de lar ruim para qualquer criança crescer. Agora, se o pai tivesse sido realmente um homem forte em sua fé, a criança poderia ter tido uma oportunidade melhor. Mas ele não teve. Ele não teve. Ele sabia que havia um Deus, ele sabia que havia um Jeová, e então os deuses de sua mãe, e assim por diante, ele ficou todo confuso. Então, depois da morte do seu pai, este garoto, nesta condição como que confuso, um e outro caminho, veja se isto não é um quadro da terra hoje. Um na família é desta maneira, o outro de outra maneira. Um vai por este caminho e o outro por outro caminho. Não é de se admirar que estamos produzindo tanta delinquência juvenil. E todos os demais tipos de coisas sob o nome de cristianismo. É porque não há unidade. Não há um verdadeiro chamado para fora e um posicionamento por Deus. Vemos que este companheiro herdou o trono de seu pai, Acasias. Um dia, ali no topo de sua sacada, em algum lugar, então o profeta fala, começa a falar do tipo de lar que Acasias viveu. Preste bem atenção, o tipo de pai que Acasias teve, o tipo de mãe que Acasias teve. Um lar ruim, por ser morno, pela mãe puxar para um lado, o pai por outro. Ele disse, é dessa forma que estão as famílias hoje. Então, um dia, ele disse, esse companheiro herdou o trono do pai. Subiu lá na sacada, em algum lugar, caminhando, e caiu pelas grades. Talvez ele tinha se intoxicado, caiu, ele disse, provavelmente no piso ali, atingiu, bateu em algum banco, quebrou algumas costelas, contundiu-se, e a doença deve ter gerado uma infecção em algum lugar, ou a contusão levou a ter febre. Ele estava bem enfermo. Claro, naqueles dias eles não tinham os remédios que tem agora. Talvez os médicos vieram, fizeram o que puderam pelo companheiro, mas ele não tinha o suficiente. Então, ele sabia que a única coisa que ele podia fazer seria ir a um poder mais alto do que aquele que os médicos podiam produzir em sua terminologia da medicina. E ele pensou em ir, então, e ele enviou a sua mãe. Que lição que isto deve ser para as mães, está vendo? Que lição isso deve ser para as mães? Uma criancinha normalmente ouve a sua mãe. E ele foi e enviou quem? Os mensageiros para os deuses de sua mãe. Agora, medite, O irmão medite, a irmã medite. O costume da mãe, os deuses de sua mãe, A Baal-zebub, a Ecrom, onde estava sua estátua, seu monumento, e disse, consultai aos sacerdotes ali, e que eles consulte a estátua de Baal-zebub e vejam se vou recuperar desta enfermidade que tenho ou não. Por que ele foi procurar os deuses da sua mãe? Mas sabem, aquele homem realmente, vocês podem imaginar, um povo, aquele homem falando de Acasias, que estava reinando ali, aquele homem, Acasias, rei de Israel,
uma nação santa, um povo santo, separado, com um rei que estava no trono, que era para adorar a Deus, o único Deus, com os 10 mandamentos, né? Aí ele disse, um povo que estava suposto a ser um povo temente a Deus, permitir que tal homem governasse sobre eles. Dá uma lição aqui, né? Um povo que estava suposto a ser um povo temente a Deus, permitiu que tal homem governasse sobre eles. Sabe por quê? Ele disse, é por causa da condição morna. Era a condição na qual a igreja tinha chegado. Isso é uma lição, não é, irmãos? A condição que a igreja chega, se a igreja estiver numa condição morna, que tipo de pastor que a igreja vai querer? Um Acasias? Não é isso? Vocês estão... Ele disse, veja, um povo que estava suposto a ser um povo temente a Deus, permitiu que tal homem governasse sobre eles. Aí encontramos, às vezes, isso aqui responde muitas interrogações, sabe, irmãos? Muitas interrogações são respondidas por aqui, porque o profeta está dizendo, mas sabe aquele homem realmente? Vocês podem imaginar, irmãos, vamos aprofundar. Tá. É como dizer assim, né? Aqui, esse povo, né, temente a Deus, por que eles permitiram um homem desse como Acasias, que estava atrás de ídolos, governar? Ele diz, por causa da condição que eles estavam. Qual que era a condição? Uma condição morna. Era a condição a qual a igreja tinha chegado, que colocou tal homem no poder ou permitiu isto. Aí você vai ver que tem homens que estão no poder ainda, ou que está no poder, ou que está ali naquele lugar. Uma pessoa morna. Ah, mas a igreja aceita, né? A igreja aceita, a igreja votou. Mas que tipo de condição está a igreja? Vocês estão entendendo que tipo de condição que está? E muitas coisas podemos aprender aqui, não podemos, né, irmãos? Vocês estão entendendo? Era a condição da qual a igreja tem chegado, que colocou aquele homem no poder ou permitiu isso. Eu não penso que os tempos tenham mudado muito, ele disse. Parece haver muitos deles na mesma condição. E permite este homem governar, ter controle do país, consultar alguma estátua, né, de alguma ideia pagã para saber acerca da sua condição. Olha só. Vai tratar a igreja? Vai dar conselho para as famílias? Você encontra condições assim, vai aconselhar a família com livros teológicos, com ensinamentos teológicos, livros, psicologia. Por que dá dessa forma? Procurando, presta atenção, procurando, ele está dizendo, procurando consultar ideias pagãs. Então, você sabe, por trás disto tudo, não importa o quanto pareça que Deus tinha virado sua face das pessoas, ele faz isto alguma vez para ver que tipo de atitude você toma. Cada filho que vem a Deus tem que ser provado e castigado. Então, há um pequeno lugar no homem, ele disse, e numa mulher, quando eles são nascidos do Espírito de Deus, que é eterno. Amém. E você entra no lugar, em certos tempos, né, para onde tudo que é humano,
em você? Arrazoamento, está vendo? O diabo pode arrazoar isto para fora de você. Mas quando isto tudo se rompe, então, se aquela vida eterna não está ali, você também cairá. Porque você pode arrazoar a si mesmo para longe de Deus. Mas um homem que diz ser um cristão não tem direito no púlpito, nem no escritório, um líder em algum lugar, até que primeiro ele suba aqueles degraus a um lugar onde ele é nascido do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, de tal maneira que ninguém pode tirar isto dele. Agora, preste bem atenção aonde nós estamos indo. No parágrafo 70 ele diz, agora este companheiro, então o profeta, falando sobre Acasias, dividindo aqui a nossa meditação, dando sentido a isso, Acasias vivia em um lar morno, o pai Acabe, a mãe Jezabel, e só que tipo de homem ele era. Aí ele disse, ele se tornou um líder. Aí ele disse, que tipo de povo colocou ele como líder? É como dizer, o povo tem, às vezes, o líder que ele quer ter por causa da mornidão que o povo está. Então, às vezes, escolhe aquele líder. Eu quero esse líder, mas não é porque aquela liderança que está ali está falha. É porque ele está numa condição morna, então ele quer um líder morno. Ele quer um líder, está dizendo, ele quer um Acasias, porque ele disse a condição era a condição que a igreja tinha chegado. Eles estavam cocheando entre dois pensamentos, no tempo de Elias. Elias chegou ali e reparou os altares. Agora ele disse que esse companheiro enviou ali para conseguir esta informação dos deuses de Ecrom, Baal, Zebub, mas o tempo todo Deus sabia que ele estava fazendo isto. O tempo todo Deus estava olhando, diz o profeta. Então, ele tinha um profeta ali chamado Elias. Então, aquele rei estava ali, o povo estava naquela condição, colocou Acasias ali, mas o tempo todo Deus estava observando. Então, Deus tinha um Elias ali. Então, ele falou a Elias e disse, vá, acerte a estrada, fique ali no caminho, os mensageiros estão vindo, veja você não pode esconder nada de Deus. Não importa o que você está fazendo. Lembra que eu disse esse dia, você não pode esconder nada de Deus. Não importa o que você está fazendo. Agora, quão pouco aquele companheiro sabia que Deus estava falando a Elias ali no deserto, em algum lugar, numa cabana enlameada, em algum lugar, e podia dizer-lhe, vá, fique na curva da estrada, ali, e fale com aqueles companheiros e diga-lhes para voltarem e dizer-lhe assim, diz o Senhor, ele não sairá daquela cama. E ele disse, pergunte-lhe, por que você fez isto? O que te faz fazer isto? Agora aqui começa a estreitar as coisas. Por que você faz isto? A pergunta vai para a igreja. A pergunta vai para você. Por que você faz isto? Por que você tem essa atitude? É porque não há Deus em Israel? É porque não tem um profeta? Esta é a razão pela qual você faz isto? Ora, você sabe o que tem acontecido. Você conhece as Escrituras. Você as tem em seu próprio palácio.
Você tem a mensagem lá na sua casa. Está onde as mensagens lá? Está onde as literaturas na sua casa? Está onde? Está bem dobradinha assim, bem empacotadinha, bonitinha lá debaixo de algum lugar. Está lá. A Bíblia está lá. Você conhece as Escrituras. Você as tem em seu próprio palácio. Os sacerdotes estão por ali. Sem dúvida que você as tem lido desde que era garotinho. E por que você fez uma coisa tão tola como esta? Olha a pergunta. Por que você fez uma coisa tão tola como esta? Eu desejaria saber esta noite, se Cristo viesse em cena, ou sobre a nação hoje, levando esta nação a julgamento, se esta mesma pergunta não seria feita. Por que isto? Por quê? Por que estamos fazendo estas coisas? Por que estamos alvoroçando o governo? Por que está tendo esse alvoroço? Por que estamos alvoroçando o governo? Se deveríamos ler a Bíblia em público. E ora, se estamos lendo toda essa tolice, nossos antepassados não estabeleceram esta Constituição? O profeta começa aqui para que nós, irmãos, igreja, possamos dar sentido ao que ele está falando. Ele está falando da fundação dos Estados Unidos aqui. Todos entendem? Será que você entende mesmo? Ele está dizendo assim que os Estados Unidos foi fundado sobre a Constituição cristã. É isso que ele está dizendo. Nós não fundamos essa nação debaixo da Constituição cristã. Esta nação não nasceu sobre os princípios da Bíblia? Não estamos aqui pela liberdade de religião para agir em Deus da maneira que sentimos de agir, da maneira que somos convencidos que é a verdade? Mas veja, temos feito algo como eles fizeram, então. Estamos apenas permitindo qualquer coisa. A política nos engolindo, ao invés de respeitar nossa fé em Deus. Homens que têm se posicionado pela verdade. Estamos permitindo nossas políticas passarem por cima disto e votando em tal coisa que está poluindo esta nação. Naquele tempo. Enquanto estamos entrando em julgamento. O julgamento está aí. Deus levantará em cena algum dia com um profeta poderoso e falará nesta geração. E dirá às pessoas, elas verão que é Deus falando, mas elas não se arrependerão. Será simplesmente como foi. Eu estava olhando esses dias o profeta falar sobre algo, né? Na mensagem Não há bálsamo em Gileade, pregada em 18/2/61, o profeta fala nesta mensagem aqui, né? Clica no parágrafo 40. Deixa eu só encontrar aqui. Ele fala algo aqui sobre... Ele teve na casa de uma moça, nessa mensagem. Ele falou que ele foi ali para cortar
a energia, ele trabalhava numa companhia de energia. E ele fala assim, ó, faz alguns anos, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora, parágrafo 43 dessa mensagem de agora, ide. Vocês vão ter que achar aí em espanhol, que a minha bateria vai acabar aqui, viu? Parágrafo 43 da mensagem, no Abalso em Gilead. Ide e dizei que não se levantará do seu leito. Aí ele falando de Acasias, eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler outro parágrafo aqui. Vocês acham 43? Mas observe isso aqui, ó. Agora ele disse, ó, ele não vai se levantar do seu leito, assim diz o Senhor. Ele não se levantará do seu leito, ele vai morrer. Nós temos tempo aqui, e vocês só prestem atenção nas palavras. E ele morreu. Assim que quando os mensageiros regressaram para o rei Acasias, filho de Acabe, assim que ele disse assim, ó, por que vocês voltaram tão cedo? Né? Colocando nós lá dentro da conversa de Acasias e os mensageiros, ele disse, é que nós encontramos um homem lá que disse que para vir aqui e falar para ti, assim diz o Senhor. Para te dizer assim, ó, por que mandou lá nós consultar aqueles deuses pagãos? Não há profeta aqui em Israel para ser consultado? Não há Deus aqui em Israel? Por que tem que ir consultar os pagãos? Em outras palavras, não tem, ó, em outras palavras, não tem alegria suficiente na igreja? Por que você fica em casa quarta-feira em vez de vir para o culto? Por que você fica assistindo televisão? Não tem gozo na igreja? Não tem algo no seu coração que anela ouvir a palavra de Deus mais do que qualquer coisa que você gosta de ver? Aí ele fala assim, naquela época tinha então esse programa chamado Nós Amamos Suzy, né? Um programa de televisão ali, né? Ou que seja, essas coisas pelas quais vocês ficam em casa para ver. O que acontece? Aí ele vai dizer assim, ó, o pastor não pediu para mim dizer isso. Ele estava pregando na igreja ali, né? Disse, o pastor não pediu para mim falar isso. Eu só estou lhes dizendo a verdade. Que é o que acontece com a igreja. Isso é exatamente o que está de errado. Se você diz, bom, nosso pastor nada. Não é o pastor. Você tem que ser disciplinado é com Deus. E ele também, veja bem, vai se disciplinar se o pastor não entrar na disciplina, que a igreja possa estar disciplinada. Aí vai dizer, eu quero chegar em algo aqui, ó. Você deve ficar com a palavra de Deus. Vocês perderam a alegria, o gozo? O evangelho não soa a você como soava antes, em outras palavras? Há algo mal, então. Se este amor de Deus não está por cima de todas as demais coisas, que quando o seu coração ouve bater a campainha da igreja, você tem o desejo de estar na igreja?
Aí ele vai contar uma experiência aqui, aí onde eu quero chegar. Você sabe que a campainha da igreja, né? Lá, eles tinham a campainha que tocava, nem sabia que era a hora de ir para o culto, né? A igreja católica tem isso, né? Quando morre alguém, eles dão um sonido lá, não sei quantas badaladas lá, quando morre, manjão, não sei quem. Se é criança, se é, né? Tem a capela do bairro lá que você vê o sino tocar, né, mãe? Din, 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 din. A mãe, não sei se a mãe lembra disso aí, né? Lembra ou não? Não lembra? Então tinha as badaladas. Din, 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 din. Então era o sinal, sabe, irmãos? Assim, a capela do bairro, né? A igreja. Então, como é que eles sabiam? Ó, né? Morreu tal pessoa, morreu um idoso, morreu. Então tinha, né? Então eles colocaram aqui, né? Sinos também são usados para anunciar casamento ou funerais. O toque fúnebre é tocado no início do funeral. As badaladas são mais devagar que a normal. E ocorre 9 vezes se um homem faleceu e 6 vezes se foi uma mulher. Se um homem faleceu, quantas vezes toca o sino? 9. Agora, irmão, presta atenção, né? Din, 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 din. É assim, mais ou menos assim, né? A pessoa está lá lavando roupa lá, outra lá. O que ele fala? Ó, morreu um homem. A Rebeca tirou aqui. Coloca ali, Beca, que eu estou lendo. Deixa lá para mim, por favor. Din, din. Então, se é, né? Se é um homem, onde que estava lá, Rebeca? Você colocou para mim aqui. Vamos lá. Ó, se 9 vezes, se é um homem, 6 se é uma mulher, né? Então, eu falei 6 aqui é uma mulher, né? Mas não é interessantíssimo de pensar? Os filhos crescem sabendo disso. Você tem que ensinar seus filhos, ensinar a mãe, o pai, vai ensinando, né? Se toca 9 vezes. Algumas vezes a idade de quem faleceu é revelada. Por exemplo, se a pessoa que morreu tinha 65 anos, o sino pode tocar 65 vezes. Ou então tocar 6 vezes e, após uma pausa, tocar mais 5 vezes. Din, 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 din. Aí daqui a pouco, din, 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 din. Ó, morreu um homem e tinha 65 anos de idade. Mas isso é bíblico, não é? Se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós ouvimos tanto disso, tanto sobre as trombetas. E não está tocando aí, irmãos? É isso que o profeta estava dizendo aqui. Agora volte lá, na mensagem que eu estava lendo. Olha só. Então, ele disse, se, irmãos, nós ouvimos a palavra, né? Ele disse, alguns anos atrás eu estava descendo de um poste telefônico, escuta isso aqui. E estava trabalhando nos serviços públicos, então, enquanto pastoreava lá no Tabernáculo Batista, e o doutor Brown é um boníssimo amigo meu, pertence a uma fina igreja denominacional lá. E eles disseram, né, que eles dizem que tem 500 membros na igreja. Eles dizem que tem 500 membros. Mas eles estão por todo o mundo. E alguns deles, né, morreu faz anos. Mas, de todas as maneiras, ele disse que eles tinham cartões, né, cartões de todos, de tantos assim que, então, ele vinha, né, baixando do poste, e havia estado lá na colina, né, e havia ido lá para cobrar um recibo de luz, e disse que ele foi lá,
e lhe disseram as pessoas que era o máximo que podia permitir sem pagar. Eles haviam recebido seu aviso de advertência que ia ter que desconectar a luz. Bom, em lugar de subir e desconectar a luz, eu pensei, como cavalheiro, que iria lá na porta e bater na porta, né, e avisar. Vocês entendem o que ele está dizendo, né? Estavam lá e... né, ele fala que ele estava conversando com esse pastor aqui, né? E a conversa dele, né, talvez aqui, ou deve estar mais para baixo ou para cima, mas pode deixar aqui, ele estava conversando que acho que eles iam distribuir cartões de oração, iam fazer alguma coisa para os irmãos poderem vir para a igreja. Era isso que estava o assunto dele, que ele queria contar aqui, sabe? Aí o Mamãe fala que ele pegou aqui, né? E só em vez de eu cortar a energia, eu vou conversar lá com a senhora, eu vou avisar, né? Aí disse que quando ele chegou ali, que ele bateu na porta, ele disse, houve uma mulher, uma moça, que veio ali, né? Eu estou lendo em espanhol, porque isso que eu estou um pouco minhas palavras meio cruzadas aqui, né? E ele disse assim, que trazia roupa nela suficiente para... Ela estava vestida, a roupa que ela tinha era roupa o suficiente para colocar dentro de um taco em uma carabina. O taco é o que seria um taco? Um cartucho de uma carabina, né? Acho que deve ser isso, né? Em espanhol, um taco. É isso, Andy? Que é tipo uma... Cadê as tradutoras aí? Vocês não estão aí? Cadê? Que é um taco? Irmã... Cadê a irmã? Não está aí, né, irmã? Um taco? Só para a gente saber aqui, né? Mas é só traduzir aí. Para nós, gente... Ela poderia colocar... Um taco seria, né, uma caixinha, né? Entendendo? Uma caixinha. Esse cara estava bem mal vestido ali, né? E, honestamente, ela veio cruzando ali... Bom, honestamente, espanhol aqui é complicado, viu? Mas... Ele está dizendo a situação que ela está aqui, sabe? Ela veio cruzando ali, né? Veio cruzando ali. E mal vestida. E eu nunca vi uma mulher tão mal vestida na minha vida. O certo é que ele está dizendo aqui, olha, honestamente, você poder, né? Eu nunca vi uma mulher tão escassa de roupa daquela forma. Que jeito que estava essa mulher, né? Ele foi lá e bateu na porta lá. A mulher veio daquela forma. E aí ele disse assim, né? Ela veio à porta. Eu só virei a minha cabeça assim para falar com ela e disse, como você está? Ela disse, bom, o que você quer? Eu disse, senhorita, eu trabalho na companhia de serviço público. E eles me enviaram aqui para desconectar sua luz, para cortar sua energia. Estão prestando atenção, irmão? Um pouquinho devagar assim, né? Mas não perca, tá bom? Vai captando aí, né? E eu disse, ela disse, você sabe, eu me esqueci completamente, ela disse. Minha mãe me disse outro dia que eu fosse pagar a luz, e você sabe, eu me esqueci. Era mais ou menos às 10 horas. E ela nem se havia levantado ainda. Está dormindo. 10 horas da manhã. E eu disse, muito bem. Pague a dívida e eu darei a você um recibo e deixaremos conectar. Porque se eu cortar, você vai gastar mais $2 para conectar outra vez.
Ou ela disse, muito obrigado. Eu disse, muito bem. Vai, roda aqui, Rebeca. Por favor. E se foi cruzando a sala. Ela estava um rádio, né? Estava preso. E estava esse tal de Clayton Mitchell. Não sei como é que se chama. Um desses, ele usa umas palavras aqui, né? Um desses gatos selvagens aí da Geórgia. Ela tinha uma classe, estava tocando este velho violino, vocês sabem, tocando essa canção, não sei como é que ele chama lá, 5 metros e tal, ele disse, coberta com pele e tal, todas essas tonterias aí. E seguia tocando assim, e ela se foi cruzando a sala, e essa pobre moça estava tão possuída com essa classe de espírito, que saiu assim, tudo, por toda a sala, tudo, uma branda parada na porta da casa dela. Foi ali para dizer, né? Eu não queria cortar a luz, porque vai dar mais transtorno para você. Ela estava preocupada, por isso que eu estava procurando aqui nas minhas mensagens, que eu anotei, não sei se está lá no meu Overnote, sobre... Eu anotei uma expressão do profeta esses dias, eu estava procurando aqui, eu queria conectar com isso aqui, que ele fala sobre avisos, né? Sobre um aviso que um pastor estava ouvindo no rádio, no tempo da guerra, acho que era. Queria conectar com isso aqui. Diz que o pastor, né, o missionário estava ouvindo um aviso que estava sendo dado ali, muito importante. Era uma conferência das 5 nações, da potência nações, ele estava ouvindo aquele anúncio, né? Aí chegou um irmão lá, e chegou também assim, dançando e conversando. Pastor, e tal, e eu preciso propagar a minha música e tal. Você diz, calma, eu estou ouvindo aqui um anúncio muito importante aqui, ó. Disse, não, mas eu queria assim. Aí o irmão estava dizendo, eu anotei isso, achei muito, sabe? Aqui, ó, achei, ó. Muito assim, irmãos, importante para a hora que estamos vivendo. O que significa escutar os resultados, isso aqui. Olha, se não conecta com isso aqui. Na mensagem de conferências, pegada em 8 de junho de 1963, parágrafo 219. O profeta disse, eu lembro-me de quando estava realizando aquela conferência de Genebra, um velho ministro amigo meu, de Louisville, disse que estava escutando o rádio, a nação estava em risco. É isso aqui. A nação estava em risco. Ele queria ver qual seria a decisão e o que iam fazer. A nação estava em risco. Aí ele disse que certo jovem das décadas de 50, que se vestia de modo estranho e tinha crença um pouco convencionais, chegou à porta com o cabelo caído no rosto e disse, doutor, pelo que entendo, o senhor é um homem de influência. Eu tenho algumas músicas de rock aqui, as pessoas não querem me ouvir. Se o senhor apenas me der um pequeno impulso... Vocês entenderam o que ele disse? Todos estão entendendo aqui? Dá para você imaginar? Eu coloquei aqui o que significa escutar os resultados, né? Aí ele chegou lá, doutor, tem umas músicas aqui e tal. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, filho, fique aí fora só um pouquinho. Disse, estou escutando para ver quais serão o quê? Os resultados. Resultado do quê, irmãos? Resultado da conferência que estava tendo ali. A nação estava em risco. E se estava dando o anúncio pelo rádio para esse homem aqui, para esse doutor aqui,
para esse ministro era importante, ele disse aquilo, saber ouvir aquilo, era importante para ele. Mas para esse jovem, ele estava preocupado em ouvir o resultado do que ia sair? Não, ele queria era propagar sua música. Eu coloquei aqui, porque às vezes, irmãos, eu medito e anoto, sabe? Isso aqui eu anotei, né? Nas minhas anotações já faz tempo, eu anotei assim, ó, o que significa escutar o resultado para você, para a sua família, das coisas que estão acontecendo aí. Ou você está preocupado com o quê? Qual que é a sua preocupação? Aí ele disse assim, ó, olha o que ele disse aqui, ó, filho, fique aí, eu estou escutando para ver quais serão os resultados. Ele disse, mas doutor Peter, né, disse, esta é uma grande coisa. Disse, isso significa muito para mim. Como se significasse mais do que escutar o quê? O resultado aonde? Da conferência das 4 potências. Será que as pessoas estão preocupadas em escutar o resultado da conferência espiritual? Porque o profeta está pregando a mensagem de conferência. Ele disse, é assim que as pessoas são hoje. Algum pequeno bit, né, ou alguma outra coisa, em nome de religião, vem e tenta atrair a sua atenção para deixar o quê, igreja? Para deixar de ouvir os verdadeiros resultados. Tem alguma coisa que está tirando a sua atenção. O que é que está tirando? Aquilo que você gosta. Não está deixando você ver os resultados das coisas, igreja. Está saindo o resultado aí das coisas. Relembrando as verdades ouvidas.